Você já sentiu um certo desconforto ao olhar para uma boneca? Aquela sensação estranha, como se algo não estivesse certo. Como se aquele objeto inanimado carregasse uma presença. Um olhar que parece te seguir. Uma vida que não deveria estar ali. Esse desconforto não é coincidência. É uma experiência humana muito mais comum do que se imagina e que atravessa séculos. Hoje no Code Clip, nós vamos mergulhar em um tema que mistura história, psicologia, arte e até o sobrenatural. A estranha e, às vezes, sombria conexão que existe entre as bonecas hiperrealistas, como os famosos bebês Reborn e as misteriosas bonecas antigas de porcelana. Existe uma linha invisível que conecta essas duas febres culturais. Uma linha feita de desejo, afeto, estranheza e, quem sabe, algo mais. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você olha para uma boneca. As bonecas existem na humanidade há milhares de anos. Desde as civilizações mais antigas, povos produziam pequenas figuras humanas feitas de madeira, barro, tecido ou ossos. Muitas dessas figuras não eram apenas brinquedos, mas também símbolos espirituais, objetos rituais ou amuletos. Porém, foi no século XIX que as bonecas ganharam um novo status. As famosas bonecas de porcelana, que se tornaram febre na Europa e nos Estados Unidos, passaram a ser itens de desejo, status social e até objetos de culto para colecionadores. Feitas com detalhes minuciosos, rostos pintados à mão, olhos de vidro que pareciam vivos, roupas luxuosas. Essas bonecas não eram meros brinquedos. Eram quase pequenos retratos da vida. Mas é justamente aí que começa o desconforto. Essas bonecas eram tão realistas, dentro dos limites da época, que começaram a despertar em algumas pessoas sensações difíceis de explicar. O olhar fixo, parado, o rosto imóvel, sempre com a mesma expressão, e aquele silêncio absoluto que parece gritar quando a casa está vazia. Curiosamente, há relatos históricos de pessoas que se recusavam a dormir no mesmo cômodo em que essas bonecas estavam expostas. E não estamos falando de lendas urbanas modernas, mas de registros reais da sociedade vitoriana, onde o misticismo e o medo do além conviviam lado a lado com o avanço da ciência. Avançamos no tempo. Chegamos aos anos 2000, quando uma nova febre começa a surgir. Os bebês Reborn. Diferente das bonecas de porcelana, os Reborn são feitos com uma obsessão quase perturbadora pelo realismo. A ideia é simples: criar bonecos que sejam, visualmente, idênticos a bebês de verdade. Pele com textura real, veias aparentes, pequenas manchinhas, cílios implantados fio a fio, cabelos reais, peso idêntico ao de um bebê vivo, até batimentos cardíacos e sons de respiração, em alguns modelos mais avançados. Eles são tão perfeitos que, não raramente, geram situações bizarras. Há casos de pessoas que chamaram a polícia ao verem um bebê esquecido dentro de um carro, que na verdade era um Reborn. Mas o que leva alguém a desejar ter um bebê que não vive? A resposta não é simples, mas começa na psicologia. Muitos especialistas apontam que os Reborn funcionam como uma forma de terapia. Para mulheres que passaram por traumas, perdas gestacionais, luto, depressão ou até solidão extrema, esses bonecos oferecem conforto, uma simulação do cuidado materno. Por outro lado, existe também quem os colecione pela arte. São peças extremamente valorizadas, algumas chegando a custar dezenas de milhares de reais ou dólares. Mas nem tudo são flores. Assim como acontecia com as bonecas de porcelana, também existe quem sinta desconforto extremo ao olhar para um Reborn. Afinal, ele é feito para ser quase humano. E aqui entra um conceito científico fascinante: o chamado Vale da Estranheza. Uma teoria da robótica e da psicologia que diz o seguinte: quanto mais um objeto tenta imitar o ser humano, mais empático ele se torna, até certo ponto. Se ele não for real o suficiente,
nosso cérebro começa a rejeitá-lo, sentindo desconforto, medo ou até nojo. É como se o cérebro dissesse: algo aqui está errado. É exatamente isso que acontece com bonecas hiperrealistas, manequins, robôs humanoides e, claro, bebês reborn. Esse desconforto, quando não é explicado racionalmente, muitas vezes se transforma em algo mais. Uma percepção de que há uma presença, uma energia ou até algo sobrenatural. E essa percepção não vem de hoje. Diversas culturas ao longo da história atribuem poderes às figuras humanas em miniatura. Na África, há registros de bonecos ritualísticos usados para atrair proteção ou amaldiçoar inimigos. Na Ásia, amuletos em forma humana são comuns até hoje. E no Ocidente, bem, basta lembrar de casos famosos como a boneca Annabelle, que está trancada até hoje no Museu dos Warren, ou Robert the Doll, um boneco que inspirou diversos filmes de terror. Mas e quanto aos bebês reborn? Há relatos, assim, de pessoas que dizem sentir que eles estão vivos, que seus olhos acompanham, que sentem uma presença quando estão no mesmo ambiente. Algumas pessoas relatam sonhos estranhos, arrepios ou até mesmo eventos inexplicáveis após adquirir um reborn. Seriam apenas projeções da mente? Ou existe, de fato, algo mais acontecendo? A psicologia explica boa parte desse fenômeno. Quando nosso cérebro percebe um objeto que simula a vida, mas não é vivo, ele entra em conflito. Isso ativa áreas primitivas do cérebro, ligadas ao medo e à autopreservação. É como se estivéssemos programados para desconfiar do que é quase, mas não completamente, humano. Ao mesmo tempo, existe um elemento cultural que nunca pode ser descartado. Desde que o ser humano existe, contamos histórias, e objetos que representam a vida, como bonecas, espelhos e retratos, sempre foram carregados de simbolismos, medos, esperanças e, claro, lendas. Curiosamente, há estudos modernos que começam a investigar a ligação entre bonecas hiperrealistas e os chamados efeitos parapsicológicos, fenômenos que a ciência convencional ainda não explica completamente. Poderia um objeto que carrega tamanha carga emocional se tornar um catalisador de energia psíquica? Essa é uma pergunta que permanece sem resposta definitiva. Mas o fato é, quanto mais você observa um reborn, mais ele parece te observar de volta. Será só impressão? Será fruto da nossa psique? Ou será que há mesmo algo além do que os olhos podem ver? No final das contas, talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: tanto as bonecas de porcelana do passado quanto os bebês reborn de hoje nos ensinam uma lição poderosa sobre nós mesmos, sobre como lidamos com a vida, com a morte, com o cuidado, com o vazio e, principalmente, com aquilo que não conseguimos compreender completamente. Afinal, o desconhecido sempre foi o maior dos nossos medos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Cult Clip e ative o sininho. Aqui nós exploramos o lado oculto da cultura, do comportamento e dos mistérios que cercam a mente humana e o mundo ao nosso redor. Até o próximo mergulho no desconhecido.